Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com a nossa Parashá, Ki-Sá, que vai de Êxodo 30, verso 11 ao 34, verso 3. Êxodo 30, verso 11 ao 12. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolhares. A Parashá inicia com um conceito de resgate. A introdução é maravilhosa para o princípio da redenção pessoal por intermédio de Yeshua. Então dará ou levará. Em hebraico, Ki-Sá, a oferta do Senhor, meio ciclo de prata para o resgate da sua alma. O preço é o mesmo para todos. O rico não dará mais, nem o pobre menos. Quando Yeshua pagou o seu atributo no templo, Mateus 17, verso 24, não tratou do assunto superficialmente, pois sabia o significado mais profundo do preço que ele estava para pagar, dando a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Há também um simbolismo que aponta através do tabernáculo e das festas, o sábado semanal e o seu cumprimento em Yeshua. À medida que nos aprofundamos, desejamos que Deus nos revele como combinar o simbolismo e celebração com realidade interna, de sermos a habitação dele, como o cumprimento de toda a tipologia. A igreja precisa dessa revelação, pois certas práticas cristãs se distanciaram do seu fundamento bíblico. Enquanto se enfatiza muito as práticas externas, se tais práticas externas exclusivas, as festas, não se originarem de uma realidade espiritual, serão meros rituais. Meditamos a respeito disso. O tabernáculo de Moisés continua sendo abordado, ressaltando-se novamente a importância de uma alta avaliação espiritual, tendo nela um parâmetro para avaliar a nossa fé. Assim, ao conhecer Yeshua, entrar em uma escada de crescimento espiritual, há um Dalet, porta. Muitos permanecem fora dessa porta, sem conhecer a Yeshua. Ele é essa porta. Ao entrar por ela, ele nos recebe. Há uma festa no céu, e logo então deve morrer para as obras da carne. Por isso há um misbeia, um altar. Logo à porta, um lugar de morte, para que ninguém venha a Yeshua sem arrependimento, sem a morte do velho homem. Romanos 6, verso 6. Da natureza do pecado. O conhecido conceito de pecado original, embora esse conceito não seja nada judaico, é muito importante, pois o pecado que veio com o nascimento, uma herança natural humana. O pecado estava no seu interior, fazia parte da nossa natureza. Possuíamos a semente do pecado, mas quando nós apresentamos no altar, no lugar de morte, de sacrifício, diante da cruz do Calvário, do preço pago por Yeshua, recebemos a experiência gloriosa de um novo nascimento no Espírito, e esta natureza do pecado dá lugar a uma nova criatura em Cristo Yeshua. Estudamos a Torá para restaurar as áreas da nossa vida ainda não restaurada, iniciando essa restauração no indivíduo, ou seja, no seu caráter, alma, pois cremos que indivíduos restaurados gera família restaurada pela palavra de Deus, e por sua vez a
formarão igrejas restauradas nos princípios da tradição da igreja do primeiro século, perdido ao longo da história. Quando simbologia há no tabernáculo, temos como exemplo a menorá, que nos traz detalhes do seu cálice, suas flores, um significado muito profundo, porque por meio dos cristãos evangélicos há tanta aversão ao simbolismo bíblico. Devemos todos deixar as práticas idólatras, mas Deus emprega muito simbolismo na Bíblia que cumpre as próprias palavras, fazendo com que entendemos o conceito profundo e de difícil interpretação. Urge então restaurar de volta a simbologia empregada na Torá, que é riquíssima. Moisés fez o tabernáculo, talvez sem entender o seu significado profético, sem saber o porquê de muitas coisas, sem conhecer o significado de cada detalhe, mas pela sua misericórdia, Deus tem revelado a nós. A Bíblia diz que tudo converge a Yeshua. Para Yeshua, privilegiados somos hoje, porque podemos entender as coisas que os nossos pais não entenderam. Yeshua está voltando para buscar a sua noiva. E a sua noiva não pode ser encontrada manchada, doente, mas desarrumada, mas preparada, santa, limpa e pura. Se a mente de Deus é infinita, como vamos entendê-lo? Com uma mente finita, nossa inteligência tem limite. Nosso entendimento mental é finito, embora espiritualmente possamos extrapolar, alcançando os princípios divinos. É interessante notar que essa sintonia com a mente divina não depende do grau de instrução da pessoa. Assim, um analfabeto pode entender a palavra do Eterno, entrando no Espírito Santo. Por isso, Deus usou parábolas, simbolismo, porque eles não são limitados, restritos a uma ideia ou pensamento. Podemos ler a palavra de Yeshua, por exemplo, muitas e muitas vezes, e sempre descobriremos algo novo, que não havia visto antes. De maneira que Deus traz a sua mente infinita ao nível do nosso conhecimento finito. Devemos avaliar onde nos encontramos espiritualmente, à porta, no átrio ou no santíssimo lugar. O símbolo nos fala que não devemos aboli-los, quando os olhos da menorá controlo minha ira, pois quando olho para a menorá, controlo a minha ira, e me lembro da natureza de Deus e dos seus 7 espíritos, dentre eles no santuário. Ou quando vejo a mezuzá, Deuteronômio 6, firrada no marco da porta, lembro do mandamento do Senhor, do nosso compromisso de cumpri-lo e andar na sua vontade. Êxodo 30:14. Qualquer que entra no arrolhamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais nem de meio ciclo, nem o pobre menos. Quando darem a oferta ao Senhor, fazeres expiação pela sua alma. Vemos aqui a oferta de dinheiro para expiação. A palavra expiar ou cobrir em hebraico é kafar, de onde vem a palavra kaforet, propiciatório, ou tapar, que cobria a arca. Isso é, a cobertura. A cobertura dos meus pecados era coberto nos dias do tabernáculo. Mas hoje, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele tira, por isso, o bode expiatório sobre quem o pecado era transferido, era lançado no deserto para morrer com ele. Os pecados do povo, Yeshua já nos expiou, já nos redimiu, já nos resgatou. Cada um tinha que levar meio ciclo de prata.
ao altar do Eterno. Deus determinou essa mesma medida para todos, pois, em outra forma, o rico daria mais e se sentiria mais espiado e menos culpado em relação ao pobre. Verso 23 e 29. Tu, pois, toma das mais excelentes espécies de mira fruída 500 ciclos de cinomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos de calomo aromático, 250 ciclos de cássia, 500 ciclos segundo os 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, o azeite de oliva. Disto fará o óleo sagrado para unção, com ele ungirá a tenda da consagração, a arca do testemunho, a mesa, todos os seus utensílios, candelabro, os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto, todos os utensílios, a bacia com o seu suporte. Assim consagrará todas as coisas, para que seja santíssima. Tudo o que tocar nele será santo. Todo o que tocar será santo. Tudo o que foi consagrado não deveria ser tocado por estranho. O estranho à fé não deveria ser consagrado, mas somente o santo. Da mesma forma, a formular para o azeite da unção descrita nesse verso não pode ser reproduzido para outro propósito, senão para ser a utilização no tabernáculo, no templo. Verso 34 e 36. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substância odorífera, estoraque, onica, carbano, esta aromata com incenso puro, cada um de igual peso. Disto fará o incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirá a pó e porá diante do testemunho da tenda da consagração, onde me avistarei contigo, e será para vós outro santíssimo. O que vê hoje é que o incenso tem sido muito mal usado por alguns cristãos, não estando conectado com o sentido de levar ou elevar a adoração e perfume a Deus. Evidentemente, em Yeshua, no Espírito Santo, Deus somos considerados considerado por Paulo o perfume de Deus. 2 Coríntios 2, verso 15. Êxodo 31 ao 13 ao 17. Disse mais o Senhor a Moisés: certamente guardareis o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vós, a vossa geração, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua na sua geração. Porque em 6 dias fiz o Senhor o céu e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu Moisés 2 tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. A palavra hebraica, Shabat, quer dizer descanso. É um sinal do Criador dos céus e da terra, da sua aliança com o homem, que já mencionamos anteriormente. Êxodo 32, do 1 ao 6. E vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, achou que ele havia abandonado o povo ali. Então fez um bezerro de ouro e adorou, e assentou-se para comer, beber, e levantou para divertir. E diz a palavra folgara. Essa palavra no hebraico, sahar, que é a raiz de Isaac, que significa sorrir, brincar, divertir, gocejar,
gocear ou acariciar, podendo ter também o sentido de promiscuidade sexual. Conclusão: bezerro de ouro é idolatria. Deus abominou tal pecado porque é como se ele fosse substituído por outro, qualquer outro, por algo. Toda idolatria entra em prostituição, orgia. Espiritualmente, se acabará em outros prazeres da carne, como glutonaria, bebedice, lascívia. É impressionante como a idolatria vem acompanhada desses pecados que Deus abomina. Verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fiz sair do Egito se corrompeu. Enquanto Moisés estava no monte, Arão estava com o povo, e esses se corromperam. Shahat. Essa palavra em hebraico vem da mesma raiz de sepultura. Então, um povo corrompido é aquele destinado à sepultura. Da mesma raiz vem shahar, que é amanhecer, na luz do dia. No hebraico, muitas vezes, o antônimo de um substantivo tem a grafia quase igual a este. No meu ponto de vista, parece que Deus usa o oposto para ensinar que, ao tornar shahat corrupto, eu me lembro que tenho o meu shahar, o amanhecer, que me leva à luz, e é como se fosse obrigado a lembrar do livre-arbítrio, pois a decisão é pessoal. Já vimos a palavra herança, morachá, mas a palavra aqui não é morachá, e sim nachalá. Enquanto morachá é herança deixada, ou seja, liberada, nachalá é a possessão legada, que eu recebo dia a dia, hereditária e legal. Verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que disse, havia de fazer ao povo. A palavra inahê, a palavra no texto original significa arrependeu-se, vem da raiz nashá, que significa literalmente ter pena, compaixão. Também pode ter o sentido de reter ou segurar. Conforme o aramaico, talvez a interpretação mais correta para essa palavra seja Deus teve compaixão. Ao descer Moisés do Monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho na mão, com a escrita de Deus esculpida nela, vendo o bezerro e o povo festejando, desceu-lhe a ira e ele quebrou as tábuas ao pé do monte. Queimou o bezerro, reduzindo a pó, e espalhou na terra e deu de beber aos filhos de Israel. No dia seguinte subiu o Senhor e mais uma vez intercedeu pelo povo, dizendo: Deus, agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés mostra o teu coração de intercessor e a sua obstinação de cumprir o propósito do Eterno. Êxodo 33, do 1 ao 2. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para que a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, enviarei um anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amoreus e os heteus, e os fariseus, os heveus e os jebuseus. O número 6 é o número de homem. Aqui vemos 6 inimigos demônios que atacam Israel e o povo judeu, que fazem o que aqui é identificá-los para que possamos destruí-lo e sair vitorioso e renovado na fé. Esse povo já não existe mais, mas o espírito maligno são os mesmos
que atua tanto em Israel como na igreja. Verso 3. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Por esse povo, não subirei no meio de ti por meio desse povo de dura serviço, para que eu não os consuma no caminho. Esse povo, além de idólatra, é de dura serviço. Reye Orfer. Isso é, aquele que não se dobra, não se humilha facilmente. Tendo o Senhor passado perante a Moisés, proclamou o Eterno. Deus misericordioso e compassivo, deu em ira, em grande Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou o Eterno. Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar, grande benevolência e verdade, que usa a benevolência com milagres, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, de maneira alguma terá por inocente a culpa de que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Êxodo 34:14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. A palavra para zeloso é caná. Em hebraico significa ciúme conjugal. Ele deixou conhecer Yadá a você intimamente. Deus usou essa palavra para o homem entender e ser fiel, ser um como ele e ter a natureza dele. Nos chama para uma intimidade. Eu sou o El Shaddai. O verbo shad significa dar peito, amamentar, dar alimento no colo. Então, El Shaddai é aquele que nos pega no colo, nos dá o leite do seu peito. Quando entendemos o carinho de Deus, sentimos a vontade de mudar de vida mais rapidamente. Dizer, Rinene, eis-me aqui, Senhor, para obedecer e cumprir a sua vontade. Verso 19 ao 20. Todo que abre madre é meu. Ninguém aparecerá diante de mim de mão vazia. Mas com atitude, ação, dízimo, não só do salário, mas também do campo. O Shabat, de adoração e louvor, descanso sabático. Hebreus 4, verso 9. Para todo o povo de Deus, nesse dia você só deve fazer coisas que agradam a Ele, para Ele, bem como só deve ter atitude de ação de graça. Verso 26. Não cozinhará o cabrito no leite da sua mãe. Desse verso decorre toda a interpretação proibitiva. Não se administra a carne com leite. O significado contido nesse contexto é trazer primícia ao Senhor. Deus queria o cordeiro vivo. O leite é para alimentar e dar vida. Ao ser morto, o cabrito foi cozido naquilo que foi criado, para trazer-lhe vida. O leite, em outra palavra, não se interrompa o processo de Deus. Não mude o curso natural das coisas. Não inverta o sentido natural das coisas. Deus age. Devemos buscar a Deus. O que isso pode significar para nós? Uma vez não haver no Novo Testamento um ensino claro a respeito. Quando a tradição judaica leva o zelo de proibir o judeu de ingerir carne e leite,
bem como de obrigar até a duas pias para manusear tais alimentos, é porque não chegou até eles o entendimento do princípio fundamental da lei. É claro que há nesse princípio fundamental científico para que não seja misturado duas proteínas da mesma fonte. No caso da carne e do leite do cordeiro, não me sinto apto para discutir esse tema segundo o ponto de vista científico, no qual, a respeito, há também um princípio de fé nesse estudo que devemos respeitar, pois sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Paulo diz em Romanos que aquele que come não deve julgar aquele que não come, e vice-versa. A meu ver, o mais importante da lei é o seu princípio. Por exemplo, uma pessoa que fuma, lançando o CO5, o CO2 e o CO6, nicotina, alcatrão, etc., em seus pulmões, está rejeitando a absorção pura do oxigênio. As células pulmonares foram criadas para reconhecer as moléculas do oxigênio, observá-las, e não as moléculas do gás carbono. Então, entendendo que os pulmões traz vida, não morte, tudo aquilo que for contrário ao princípio de vida trairá como consequência a morte. Esse princípio já foi começado no estudo anterior. Verso 29. Quando desceu Moisés do monte, tendo nas mãos duas tábuas do testemunho, não sabia Moisés que a pele do seu rosto se resplandecia de haver falado com Deus. Deus se relacionava com Moisés, conversava como um com o outro. Moisés, ao ser impactado no monte Sinai com a luz divina, teve o seu rosto resplandecente. Resplandecer em hebraico significa cará, brilhar, mas a palavra cará é semelhante muito com a palavra chifre, caré, querer. Por isso, Leonardo da Vinci pôs chifre em Moisés, na pintura dos 10 mandamentos. Ele não compreendeu a palavra em hebraico. Assim, qualquer que visite o Vaticano verá uma estátua de Moisés recebendo as tábuas da lei. Assim, qualquer um que visite o Vaticano verá a estátua de Moisés recebendo as tábuas da lei, com um grande e pontudo chifre em sua cabeça. Tudo consequência da desconexão entre a igreja e Israel. O rosto de Moisés brilhou tanto como que o povo não podia contemplar. E Yeshua, quando contemplava o pecado, levava ao arrependimento, e os demônios se retiravam. E ao chegar em casa, todos eram abençoados e tudo resplandecia. Por quê? Porque quando a luz chega, estabelece as fumejantes trevas, afumenta as trevas. Quando a luz chega, afumenta as trevas. Não é hora da nossa presença brilhar por causa do impacto, trazer juízo no meio do qual vivemos? Moisés tinha um coração de intercessor. Como podemos comprovar no caminho do povo de Israel pelo deserto? Sempre murmurando, Deus ouvindo seus clamores, retendo o seu furor, e não os consumiu. Moisés aponta para Yeshua, o nosso eterno intercessor. Assim como Moisés, por 2 vezes desceu do monte, com as 2 tábuas de pedra cortada da roca, da montanha, gravada com a palavra de Deus, assim Yeshua também virá a 2ª vez, a palavra viva. A pedra não foi cortada por mão humana. Deuteronômio 2:45.
Hoje precisamos estar atentos para perceber como o Senhor age, como esse princípio imutável se aplica em nossas vidas, por meio da história, e como a aplicação do fim dos tempos culmina em seu cumprimento em Yeshua. Vimos 1 de Reis e Coríntios. Vimos aqui dois textos bem diferentes. O primeiro relata sobre Elias diante do rei Acabe, quando ele desafiou o rei, todo o sacerdote de Baal no Monte Carmelo. No outro texto, Paulo descreve em Coríntios, mostrando a confiança em Cristo por intermédio do Espírito de Deus vivo, e descreve em tábuas de carne no coração. Mas que com relação há entre os textos da Parashá Kitsá? Creio que a grande revelação é Cristo, Yeshua, pois nele se resume todo o tabernáculo de Moisés. Nele se resume todo tipo de oferta e sacrifício. As tábuas de pedra onde a lei foi cravada. Agora aparece no comentário de Paulo em Coríntios como a própria Páscoa de Yeshua, que representa as tábuas de carne no coração. Nós, em Yeshua, somos o templo, o tabernáculo do Espírito de Deus. Ele agora habita em nós. Por isso nascemos de novo, recebendo a adoção de filho. Assim podemos usufruir as bênçãos e a revelação do Pai. O texto de Paulo diz que Yeshua nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui entendemos que a Torá literal, no verso da Torá espiritual, também a interpretação da palavra de Deus, sem revelação do Espírito, mata. Para nada serve. A diferença é o Espírito que agora habita em nós e nos revela a pessoa do Messias, o supremo propósito do Pai, no qual somos redimidos de vez da raiz do pecado. Por isso, para cada lei há um princípio divino. O legalismo mata, tanto quanto a lei sem o Espírito. Quantas pessoas, judeus e não judeus, têm a Bíblia nas mãos e na mente, mas não recebem revelação do Espírito. Elas estão simplesmente paradas no conhecimento e no entendimento humano, não no divino. Lamentavelmente, isso também pode acontecer conosco, caso nos distanciamos da presença do Senhor, deixando que o pecado tome conta da nossa vida. A diferença entre nós e os profetas de Elias é que nós, pela fé em Yeshua, entramos na presença de Deus. E seu Espírito que habita em nós se manifesta em glória, em sinais de milagre. Milagres e poderes. No caso de Elias, o Espírito Santo de Deus ainda não habitava no coração do homem, pois Yeshua não havia redimido do pecado do coração dos homens. Assim Elias, andando em obediência à palavra do Senhor, invocava o nome do Espírito e o Espírito Santo se manifestava em glória. Os sinais de maravilha. Que privilégio, então, é poder entender essas coisas, entender o poder da salvação que há em Yeshua. Quanto lhe entregamos a nossa vida, confiamos nele, somos salvos por ele. A maior milagre acontece O maior milagre acontece o homem fazendo bom uso do livre-arbítrio. Por sua vontade própria, entrega a sua vida nas mãos do Redentor, do Cordeiro de Deus, que tira e liberta o homem da escravidão do pecado. Oremos para que o Senhor continue nos abençoando na revelação da sua santa Torá, mas que sabemos discernir a Torá
literal da Torá espiritual, sem a qual a nossa entrega, o nosso servir seria em vão. Essa é a menininha que fica aqui, eu tô gravando e ela tá aqui falando. Essa é a Sarinha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Beijo. Hermanos. Hermanos.